Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Fique atento à vontade de Deus para alcançar a perfeição. Quanto mais atento você estiver à vontade de Deus, maior o fardo que você carregará. E quanto maior o fardo que você carregar, mais rica será a sua experiência. Quando você estiver atento à vontade de Deus, Deus colocará um fardo sobre você, e então o iluminará sobre as tarefas que Ele tem confiado a você. Quando Deus lhe der esse fardo, você prestará atenção a todas as verdades relativas a Ele enquanto estiver comendo e bebendo das palavras de Deus. Se você tiver um fardo relacionado ao estado da vida dos seus irmãos e irmãs, então esse é um fardo que lhe foi confiado por Deus, e você sempre carregará esse fardo consigo em suas orações diárias. O que Deus faz foi colocado sobre você, e você está disposto a fazer o que Deus quer fazer. Isso é o que significa assumir o fardo de Deus como se fosse seu. Nesse ponto, ao comer e beber das palavras de Deus, você estará focado nesses tipos de questões e você se perguntará: como resolverei esses problemas? Como capacitarei meus irmãos e irmãs para que alcancem libertação e encontrem prazer espiritual? Você também estará focado em resolver esses problemas enquanto comunicar, e quando comer e beber das palavras de Deus, você estará focado em comer e beber das palavras que se relacionam a essas questões. Você também levará um fardo enquanto comer e beber das suas palavras. Quando tiver entendido as exigências de Deus, você terá uma ideia mais clara sobre qual senda a tomar. Esse é o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo trazidos pelo seu fardo. E isso também é a direção de Deus que foi concedida a você. Por que digo isso? Se você não tiver um fardo, então você não estará atento enquanto come e bebe das palavras de Deus. Quando você come e bebe das palavras de Deus enquanto carrega um fardo, você é capaz de captar a essência delas, de encontrar seu caminho e de estar atento à vontade de Deus. Portanto, nas suas orações, você deveria desejar que Deus colocasse mais fardos em você e lhe confiasse coisas ainda maiores, para que mais adiante você possa ter mais senda na qual praticar, para que seu comer e beber das palavras de Deus tenha um efeito maior, para que você se torne capaz de captar a essência das suas palavras e para que você se torne mais capaz de ser movido pelo Espírito Santo. Comer e beber das palavras de Deus, praticar a oração, aceitar o fardo de Deus e aceitar as tarefas que Ele confia a você. Tudo isso é para que possa haver uma senda diante de você. Quanto mais o fardo do encargo de Deus pesar sobre você, mais fácil será para você ser aperfeiçoado por Ele. Alguns estão indispostos a coordenar com os outros no serviço a Deus, até mesmo quando são chamados a isso. Tais pessoas são preguiçosas e desejam somente deleitar-se no conforto. Quanto mais for solicitado que você sirva em cooperação com os outros, mais experiência você ganhará. Por ter mais fardos e experiências, você ganhará mais oportunidades de ser aperfeiçoado. Portanto, se puder servir a Deus com sinceridade,
Então você estará atento ao fardo de Deus. Desse modo, você terá mais oportunidades de ser aperfeiçoado por Deus. É somente um grupo assim de pessoas que está sendo aperfeiçoado atualmente. Quanto mais o Espírito Santo tocar você, mais tempo você dedicará para estar atento ao fardo de Deus, mais você será aperfeiçoado por Deus e mais você será ganho por Ele. Até que, no final, você se tornará uma pessoa que Deus usa. No momento, há alguns que não carregam nenhum fardo pela igreja. Essas pessoas são indolentes e descuidadas e se importam somente com a própria carne. Tais pessoas são extremamente egoístas e também são cegas. Se você não consegue ver esta questão com clareza, você não carregará nenhum fardo. Quanto mais atento você estiver à vontade de Deus, maior será o fardo que Ele confiará a você. Os egoístas não estão dispostos a sofrer tais coisas. Não têm disposição de pagar o preço e, como resultado, perderão as oportunidades de serem aperfeiçoados por Deus. Não estão causando danos a si mesmos? Se você for alguém atento à vontade de Deus, então você desenvolverá um verdadeiro fardo pela igreja. De fato, em vez de chamar isso de um fardo que você carrega pela igreja, seria melhor chamá-lo de um fardo que você carrega em prol da sua própria vida. Porque o propósito desse fardo que você desenvolve para a igreja é para fazer você usar tais experiências para ser aperfeiçoado por Deus. Portanto, todos aqueles que carregam o maior fardo pela igreja, todos aqueles que carregam um fardo para entrar na vida, eles serão aqueles que são aperfeiçoados por Deus. Você viu isso claramente? Se a igreja com a qual você está for espalhada como areia, mas você não está preocupado nem ansioso, e você faz vista grossa quando seus irmãos e irmãs não estão comendo nem bebendo das palavras de Deus normalmente, então você não está carregando nenhum fardo. Tais pessoas não são o tipo em que Deus tem prazer. O tipo de pessoas em que Deus tem prazer tem fome e sede de justiça e está atento à sua vontade. Portanto, vocês deveriam estar atentos ao fardo de Deus aqui e agora. Vocês não deveriam esperar que Deus revele seu caráter justo a toda a humanidade antes de vocês ficarem atentos ao fardo de Deus. Não seria tarde demais então? Agora é uma boa oportunidade para ser aperfeiçoado por Deus. Se permitir que essa oportunidade escorregue pelos dedos, você lamentará isso pelo resto da sua vida, assim como Moisés foi incapaz de entrar na terra de Canaã e lamentou isso pelo resto da vida, morrendo com remorso. Quando Deus tiver revelado seu caráter justo a todos os povos, você ficará cheio de remorso. Mesmo se Deus não castigar você, você castigará a si mesmo por causa de seu remorso. Alguns não foram convencidos disso, mas se você não acredita nisso, espere e veja. Há algumas pessoas cujo único propósito é cumprir essas palavras. Você está disposto a se sacrificar em prol dessas palavras? Se você não procurar oportunidades para ser aperfeiçoado por Deus, e se você não se esforçar para estar à frente dos outros em sua busca de perfeição, então você, no final, ficará cheio de remorso. A melhor oportunidade para alcançar perfeição é a presente. Agora é uma hora extremamente boa. Se você não buscar com sinceridade ser aperfeiçoado por Deus, quando a sua obra estiver concluída, será tarde demais. Você terá perdido a oportunidade.
Não importa quão grandes sejam as suas aspirações. Se Deus não estiver mais realizando a obra, então, a despeito do esforço que você despenda, você nunca será capaz de alcançar perfeição. Você precisa agarrar esta oportunidade e cooperar enquanto o Espírito Santo opera grandemente. Se você perder esta oportunidade, não lhe será dada outra, não importa que esforços você faça. Alguns de vocês clamam: Deus, estou disposto a estar atento ao teu fardo e estou disposto a satisfazer a tua vontade. No entanto, vocês não têm uma senda na qual praticar. Desse modo, seus fardos não durarão. Se vocês tiverem uma senda adiante, então ganharão experiência um passo de cada vez, e a sua experiência será estruturada e organizada. Depois de um fardo ter sido completado, um outro será dado a você. À medida que sua experiência de vida se aprofunda, seus fardos também ficarão mais profundos. Algumas pessoas somente carregam um fardo quando são tocadas pelo Espírito Santo. Depois de um período de tempo, quando não tem mais uma senda na qual praticar, elas param de carregar qualquer fardo. Você não consegue desenvolver os fardos simplesmente por comer e beber das palavras de Deus. Por entender muitas verdades, você adquirirá discernimento, aprenderá a resolver os problemas utilizando a verdade e ganhará uma compreensão mais precisa das palavras de Deus e da vontade de Deus. Com essas coisas, você desenvolverá fardos para carregar, e só então será capaz de realizar uma obra adequadamente. Se você tiver somente um fardo, mas não tiver uma clara compreensão da verdade, então isso também não bastará. Você deve experimentar em pessoa as palavras de Deus e saber como praticá-las. Somente depois de você mesmo ter entrado na realidade, você será capaz de prover para os outros, liderar os demais e ser aperfeiçoado por Deus. Em Ascenda 4, está escrito que vocês todos são as pessoas do reino, predestinados por Deus antes das eras, e não podem ser afastados por ninguém. Também está declarado lá que Deus deseja que todos sejam usados e aperfeiçoados por Ele, e que Ele requer que eles se levantem como o povo de Deus, e que somente se tornando o povo de Deus, eles poderão cumprir a sua vontade. Naquele momento, vocês todos tiveram comunhão sobre esse assunto, comunicando sobre a senda de entrada com base nos padrões para o povo de Deus. Portanto, a obra realizada pelo Espírito Santo durante aquela época foi a de tirar todas as pessoas de seu estado negativo e levá-las a um positivo. Naquele tempo, a obra do Espírito Santo tendia a capacitar a todos a que desfrutassem das palavras de Deus como o povo de Deus e permitir que cada um de vocês entendesse claramente que vocês são o povo de Deus, como foi predestinado antes das eras, e Satanás não pode levar vocês. Por isso, todos vocês oraram: Deus, estou disposto a ser um dentre o teu povo, porque fomos predestinados por ti antes das eras, e porque tu nos concedeste esse status. Estamos dispostos a te satisfazer nesta posição. Sempre que você orou desse modo, o Espírito Santo tocava você. Era assim que o Espírito Santo tinha a tendência de operar.
Durante este período, você deveria orar, treinar-se a aquietar o coração diante de Deus, de modo que você possa lutar pela vida e buscar entrada para o treinamento do reino. Esse é o primeiro passo. Neste momento, a obra de Deus é fazer com que todos entrem na trilha certa, tenham uma vida espiritual normal e tenham experiências genuínas, sejam movidos pelo Espírito Santo e, tendo isso como fundamento, aceitem as comissões de Deus. O propósito de entrar no treinamento do reino é permitir que cada palavra de vocês, cada ação, cada movimento e cada pensamento e ideia entrem nas palavras de Deus, para que vocês sejam tocados por Deus com mais frequência e, portanto, desenvolvam um coração que o ama, e fazer com que vocês assumam mais do fardo da vontade de Deus, de modo que todos estejam na senda de serem aperfeiçoados por Deus, para que todos estejam na trilha certa. Uma vez que você esteja nessa senda de ser aperfeiçoado por Deus, você então está na trilha certa. Quando seus pensamentos e ideias, assim como as suas intenções errôneas, puderem ser corrigidas, e você for capaz de voltar-se da atenção à carne para a atenção à vontade de Deus, e quando for capaz de resistir às distrações das intenções erradas, quando estas surgirem, agindo, em vez disso, de acordo com a vontade de Deus, se você é capaz de alcançar tal transformação, então você está na trilha certa da experiência de vida. Quando as suas práticas de oração estiverem na trilha certa, será tocado pelo Espírito Santo nas suas orações. Toda vez que orar, você será tocado pelo Espírito Santo. Toda vez que orar, você será capaz de aquietar o seu coração diante de Deus. Toda vez que comer e beber uma passagem das palavras de Deus, se você for capaz de captar a obra que Ele está realizando atualmente e puder aprender como orar, como cooperar e como alcançar entrada, somente aí é que o seu comer e beber das palavras de Deus produzirão resultados. Quando, por meio das palavras de Deus, você for capaz de encontrar a senda de entrada e puder discernir as dinâmicas atuais da obra de Deus, assim como a direção da obra do Espírito Santo, você terá entrado na trilha certa. Se você não captou os pontos-chave enquanto come e bebe das palavras de Deus e, depois, você ainda não é capaz de encontrar uma senda na qual praticar, isso mostrará que você ainda não sabe como comer e beber apropriadamente das palavras de Deus e que você não descobriu o método ou o princípio para fazer isso. Se você não captou a obra que Deus está atualmente realizando, então você será incapaz de aceitar as tarefas que Ele lhe confiaria. A obra que Deus realiza atualmente é exatamente aquela na qual os humanos devem entrar e entender no presente. Vocês captaram essas coisas? Se você comer e beber das palavras de Deus eficazmente, a sua vida espiritual se torna normal e não importando que provações você possa enfrentar, que circunstâncias possa encontrar, que enfermidades físicas possa suportar, que estranhamento dos irmãos e irmãs ou dificuldades familiares você possa experimentar, você puder comer e beber das palavras de Deus normalmente,
orar normalmente e dar continuidade à sua vida de igreja normalmente. Se você puder alcançar todas essas coisas, isso mostrará que você está na trilha certa. Algumas pessoas são frágeis demais e lhes falta perseverança. Ao encontrar o menor obstáculo, elas se queixam e se tornam negativas. A busca da verdade exige perseverança e determinação. Se você não conseguiu satisfazer a vontade de Deus desta vez, então você deve ser capaz de abominar a si mesmo e, lá no fundo, estar silenciosamente determinado a ser bem-sucedido da próxima vez. Se, desta vez, você não foi atento ao fardo de Deus, então você deveria estar determinado a se rebelar contra a carne ao enfrentar o mesmo obstáculo no futuro e a decidir satisfazer a vontade de Deus. É desse modo que você se tornará digno de elogio. Algumas pessoas nem sabem se seus pensamentos ou ideias estão corretos. Essas pessoas são tolas. Se você deseja subjugar seu coração e se rebelar contra a carne, você deve, primeiramente, saber se as suas intenções estão corretas. E somente então você poderá subjugar o seu coração. Se você não sabe se as suas intenções estão corretas, seria possível você conseguir subjugar o seu coração e se rebelar contra a carne? Mesmo se você se rebelar de fato, você o fará de uma maneira confusa. Você deveria saber como se rebelar contra as suas intenções mal orientadas. Isso é o que significa se rebelar contra a carne. Quando você reconhecer que as suas intenções, pensamentos e ideias estão errados, você deveria rapidamente dar meia volta e caminhar na senda correta. Resolva esse assunto primeiramente e se treine para alcançar entrada quanto a isso, porque você bem sabe se tem as intenções certas ou não. Quando suas intenções erradas forem corrigidas e agora forem em prol de Deus, então você terá atingido a meta de subjugar o seu coração. A coisa mais importante para vocês fazerem agora é ganhar conhecimento de Deus e de sua obra. Você também deve saber como o Espírito Santo realiza a obra na humanidade. Essas ações são essenciais para se entrar na trilha correta. Será mais fácil para você fazer isso uma vez que tenha captado esse ponto vital. Você crê em Deus e conhece a Deus, o que mostra que a sua fé nele é genuína. Se você continuar a ganhar experiência, contudo, no final, ainda for incapaz de conhecer a Deus, então você realmente é uma pessoa que resiste a Deus. Aqueles que creem somente em Jesus Cristo, sem também crer no Deus encarnado de hoje, estão todos condenados. Todos eles são fariseus de hoje, pois não reconhecem o Deus de hoje. Todos eles estão em oposição a Deus. Não importa quão devota a sua adoração Jesus possa ser. Tudo será em vão. Deus não os elogiará. Todos aqueles com um letreiro clamando que creem em Deus, mas que não têm o verdadeiro conhecimento de Deus no coração, são hipócritas. Para buscar ser tornado perfeito por Deus, deve-se, primeiramente, entender o que significa ser aperfeiçoado por Ele, assim como que condições deve-se satisfazer para ser aperfeiçoado. Quanto se capta essas questões, então, deve-se buscar uma senda para a prática. Para ser aperfeiçoado, deve-se ser de uma certa qualidade.
Muitas pessoas não nascem com uma qualidade alta o bastante, e nesse caso, você deve pagar um preço e se esforçar subjetivamente. Quanto pior for a sua qualidade, mais esforço subjetivo você terá de fazer. Quanto maior for o seu entendimento das palavras de Deus, e quanto mais você as colocar em prática, mais rapidamente poderá entrar na senda da perfeição. Por meio da oração, você pode ser aperfeiçoado na área da oração. Você pode ser aperfeiçoado por comer e beber das palavras de Deus, captando a substância delas e vivendo a realidade delas. Por experimentar as palavras de Deus diariamente, você deveria chegar a saber o que está faltando em você e, ademais, deveria reconhecer sua falha fatal e suas fraquezas e orar e suplicar a Deus. Fazendo isso, você será aperfeiçoado gradualmente. A senda para a perfeição é orar, comer e beber das palavras de Deus, captar a essência das palavras de Deus, ganhar entrada na experiência das palavras de Deus, chegar a saber o que está faltando em você mesmo, submeter-se à obra de Deus, estar atento ao fardo de Deus e abandonar a carne por meio de seu amor a Deus, e juntar-se em comunhão frequente com os seus irmãos e irmãs, o que pode enriquecer as suas experiências. Seja uma vida comunitária ou a sua vida privada, sejam grandes ou pequenas assembleias, todas elas podem permitir que você adquira experiência e receba treinamento, de modo que o seu coração possa estar sereno diante de Deus e retorne a Ele. Tudo isso é parte do processo de ser tornado perfeito. Experimentar as palavras de Deus, como mencionado anteriormente, significa ser capaz de prová-las de verdade e permitir-se vivê-las, de modo que você ganhe uma fé maior e ganhe um amor por Deus maior. Dessa maneira, você gradualmente perderá seu caráter satânico corrupto, se libertará das motivações impróprias e viverá à semelhança de uma pessoa normal. Quanto maior for o amor a Deus em você, que quer dizer, quanto mais de você tiver sido aperfeiçoado por Deus, menos você possuirá a corrupção de Satanás. Por meio das suas experiências práticas, você entrará gradualmente na senda da perfeição. Desse modo, se você desejar ser tornado perfeito, então é especialmente importante estar atento à vontade de Deus e experimentar as suas palavras.